Queridos amigos, queridas amigas da série Promessa é Dívida, nós estamos voltando, depois de algum tempo, com uma entrevista, não é repetida, é inédita, mas nós havíamos prometido que depois de algum tempo nós voltaríamos com este inédito apresentador, produtor, locutor, voice-over, dublador, já fez de tudo. E ainda continua fazendo coisas que às vezes a gente não sabe. Por isso precisa de tanto programa para contar a história. Então eu vou chamar o meu amigo Luiz Henrique Romagnoli uma vez mais aqui para a nossa tela e nós vamos começar a conversar sobre aquilo que ainda não deu tempo de falar. Bacana. Vamos lá, Luiz Fernando, muito salve. Muito bom período, manhã, tarde ou noite, para você que está nos assistindo. Um prazer voltar conversando com o Luiz Fernando Malhoca, com quem a gente tem tanto tempo convivendo e, ao mesmo tempo, tanto tempo que cada um foi fazer suas coisas para o seu lado. O Luiz Fernando morou fora e tal. Enfim, é um grande prazer estar por aqui. Só uma palhinha. Você falou dublador, uma coisa que eu fiz pouco, mas eu já fiz a voz do elefante da Sica, o elefante da Turma da Mônica. Ô, Mônica, tem certeza que sua mãe quer levar? Pronto, era só uma palhinha. Se a gente for falar de quantas coisas passaram perto da gente, naquelas épocas boas, né? Bom, depois a gente fala. Se começar a sair da linha, da pista, eu queria que você falasse um pouquinho, como você foi um dos grandes nomes da promoção, ainda promoção em rádio, promoção dos anos 80, promoção no FM, isso é que é legal. E aquelas saídas, né, de vez em quando a gente batia asas e conseguia dar uma voada fora dos campos de medição do Ibope, porque a gente trabalhava como qualquer emissora de FM em área local. Mas a Jovem Pan, por exemplo, onde trabalhamos juntos, ela conseguia ir muito longe. Aí a gente até arriscou a ir para o litoral. Vamos pegar daí e vamos contar um pouquinho. Nós temos ilustração para mostrar a Piruinha naquela divisa de Santos com São Vicente, bem ali no interstício, que era uma área livre, e a gente não atrapalhava trânsito. Existiam muitas preocupações da parte da produção, ou seja, nossa, e não podemos atrapalhar a vida dos demais. E, vez ou outra, a gente cometia lá uma coisa diferente, não era ilegal, mas achava um cantinho que dava para parar. E depois, Guarujá, a bola está com você, Roma. Tá bacana. Bom, vale a pena lembrar que a gente precisava, depois de uma certa época, depois de um certo tempo, tomar cuidado com onde a gente fazia a promoção, porque a Jovem Pan era um sucesso tão grande que era só eu falar, se eu dissesse tô no lugar tal, número tal, era uma correria tão grande que atrapalhava o trânsito e corria o risco de ter colisão, de atrapalhar. Por isso que os repórteres da Jovem Pan AM, que andavam nas mesmas viaturas, de verdade nós andávamos nas viaturas, porque assim, quando tá na rua é um carro normal, quando pinta com logotipo de rádio passa a ser viatura. Então a gente andava com as viaturas, com os carros de reportagem da Jovem Pan, e eles também tinham essa queixa de estar causando congestionamento, de gente atrás de prêmio e adesivo. Então a gente sempre falava qual era o carro onde a gente estava, dos vários que tinham lá na garagem da Jovem Pan, com qual a gente tinha saído, e onde a gente estava nem sempre era uma localização simples. A gente não fazia assim, estou em tal lugar. Às vezes eu fazia um enigma, fazia uma charada para as pessoas chegarem aos poucos, porque além de ter os adesivos, tinha na época disco de vinil e tal. E aí a gente usava, a facilidade que a gente tinha era que esses veículos da Jovem Pan já estavam capacitados com aquele microfone de transmissão diretamente para a nossa central. Então era fácil a gente pegar qualquer carro e ir para qualquer lugar que a gente entrava em contato num raio muito grande com São Paulo. A gente teve muita vantagem
e aí a gente deslanchou na área da produção e na promoção, fazendo coisas que as outras emissoras nem de longe poderiam pensar em fazer. Então, assim, a gente entrar transmitindo um show, por exemplo, a gente fez muito isso, não exatamente transmitir um show, mas transmitir do local de um show que a Jovem Pan estava promovendo, com 2, 3 unidades, com 2 ou 3 repórteres, né, já aconteceu de eu estar de um lado, Luiz Fernando Malhoca do outro, e aí a gente batia a bola, Paulinho Leite foi fazer algumas também com a gente, o Serginho. Então, assim, essa possibilidade de ter essa variedade, essa capacidade técnica de entrar no ar nos anos 80 foi um diferencial muito grande na Jovem Pan. E a gente aproveitou também que a Pan fazia no verão, a gente chamava Projeto Vergão, né, porque ficava todo mundo com aquele sol mal tomado, né, e aquela coisa de carregar mala de equipamento. Projeto Vergão, o Projeto Verão da Jovem Pan, eles transmitiam diretamente de vários lugares da praia. Então tinha correspondente em Santos, mas basicamente tinha uma sede que variava entre Santos e Guarujá, e a gente se aproveitava dessa estrutura junto com as nossas piruinhas, com os nossos veículos, para fazer promoção. E aí lá íamos nós, na época os dois jovens, eu e Luiz Fernando Malhoca, com os nossos portentosos bigodes, que deve aparecer em alguma ilustração a qualquer momento, com as nossas camisetas Jovem Pan, fazendo distribuição de prêmios a essa distância, indo onde o público estava, né? E a gente tinha a possibilidade até do rádio pegar, graças à potência da Jovem Pan, tinha gente que ouvia fora de São Paulo com a maior tranquilidade. Então a Jovem Pan deslanchou o que a gente já tinha começado em outros lugares. Eu não vou dizer que a gente inventou a promoção, porque a promoção é feita de acordo com a capacidade de mobilização que a emissora tem. A gente falou na outra entrevista do Clube RB da Rádio Bandeirantes, que era uma coisa que mobilizava por telefone, mobilizava por carta. A Jovem Pan foi FM, eu acho que foi o primeiro destaque de promoção da era eletrônica, porque a gente tinha essa facilidade de vários carros ligados por transmissão com a emissora, e a gente tinha principalmente o ouvinte na outra ponta. A gente aos sábados fazia uma caça ao tesouro, a boa e velha caça ao tesouro, que a gente bolava. Era alternado, né? Luiz Fernando Malhoca e eu fazíamos em sábados alternados, e aí a gente bolava as pistas, e durante o tempo todo, durante a tarde, a gente passava as dicas, primeiro uma dica maior, depois ia estreitando, até chegar no local onde a gente tinha, da madrugada de sexta para sábado, colocado um vale-brinde, que merecia disco, convite, camiseta e tal. E só para fechar a caça ao tesouro, eu lembro que uma vez, aquelas maluquices que só a gente poderia fazer, só uma rádio com essa posição poderia fazer, numa das caças ao tesouro, a gente conversou com a gravadora, na época, se não me falha a memória, RCA, e o vale-brinde foi o Lulu Santos. Ou seja, quem achasse o Lulu Santos na época numa praça lá na Lapa, na praça do Pôr do Sol, não, é outra praça lá da Lapa, quem achasse o Lulu Santos ganharia o prêmio. O Lulu Santos era o vale-brinde, era no lugar do vale-brinde de papel. Mas enfim, aí a gente foi fazer essas excursões, e a gente transmitia de outros lugares com uma qualidade muito boa, o que levou a Jovem Pan a se destacar muito na área de promoção, porque a gente realmente tinha o que outras rádios não podiam ter. E a gente tinha a vantagem de ter essa ligação que o Luiz Fernando estabeleceu com gravadoras, com agentes de produção de shows. Então a gente tinha muito material. Eu saía, não era difícil eu sair com 50 discos de vinil para distribuir. Digamos que isso seja na equivalência com um CD hoje, sei lá, eu saía com o equivalente a 2, 3 mil reais, aproximadamente, fazendo um chute, em prêmios para distribuir. Então era uma coisa que interessava as pessoas. Eu saía com camiseta, eu saía, enfim, com convite para show, e era uma coisa realmente muito disputada. E a gente fez uma alavancagem muito bacana no que veio a ser a
produção e a promoção em rádio. Aí outras emissoras entraram, conforme foram fazendo as suas mudanças de equipe, a Band começou a fazer coisas porque também já tinha uma estrutura interna, e outras foram desenvolvendo, 89, enfim, cada uma delas foi desenvolvendo do seu jeito. Acho que do ponto de vista de promoção, a gente foi responsável, modestamente, a dar um empurrão na promoção e na variedade, na criatividade e na intensidade das promoções, Luiz Fernando. Eu concordo, eu não gosto de falar muito de mim, se bem que de vez em quando eu sou obrigado, naquela sessão Como Nasceu, de vez em quando eu conto alguma coisa que pelo menos foi uma ideia que eu tive, ou que o grupo em que eu estava, aí que é a emissora, sempre alguma coisa onde eu estava incrustado na ideia básica. Agora, eu acho que você tem razão, porque na Difusora e na Excelsior, as promoções não eram desse estilo. A Difusora não tinha carro, a Excelsior não tinha carro. A única coisa que eu consegui fazer de promoção na Rádio Difusora foi pedir um carro emprestado para o Diário da Noite. Não era nem da Rádio Tupi, nem da TV Tupi, ou seja, pedi para a prima irmã de segundo grau, o primo irmão, sei lá. E aí eles emprestaram um carro com um repórter, nós fomos à porta de algumas faculdades fazer uma pequena promoção que, na verdade, era uma pesquisa de votos, para ver em quem a juventude iria votar. Fernando Henrique Cardoso ou Jânio Quadros. Coisas mais ou menos dessa linha. Eu ainda encontrei há pouco tempo fotos dessa oportunidade. A urna era uma coisa emprestada de algum outro lugar, colocada em cima do carro, e a moçada ia lá e escrevia atrás da viatura, né? Você bem citou e tal. Então, eu acho que no FM, nós, sem falsa modéstia, conseguimos dar algumas ideias, e obviamente outras tantas pessoas, se a gente começar a tentar lembrar dos nomes aqui, a gente vai falhar com outros. Sem dúvida alguma, é isso. Agora, eu acho que o que marca é que, assim, depois da Jovem Pan, as rádios começaram a ter departamento de promoção. Acho que assim, o profissionalismo, a profissionalização da promoção é que foi uma marca nossa. Porque você vê que a sua iniciativa na Difusora, ou mesmo que a Rádio Cidade fez na cobertura do Queen, né, que foi um grande... Para a gente transmitir diretamente do Morumbi, foi uma coisa de pedir linha, a gente não tinha prática e tal, enquanto que para a Jovem Pan foi uma coisa tranquila fazer esse tipo de promoção. Então, essas promoções anteriores eram esforços individuais de gente que não tinha essa função, mas que fazia isso porque tinha ideias ou porque tinha possibilidade. A partir da Jovem Pan, passou a ter o cara da promoção, a gente passou a fazer esse trabalho análogo à escravidão, que é empregar estagiário de faculdade, né, para distribuir coisas e para aguentar os ouvintes, né, os mais chatos, a maioria dos ouvintes com grande prazer. E aí, assim, profissionalizou a promoção. Da mesma maneira que depois da passagem do Serginho, profissionalizou o humor. As rádios se orgulhavam, né, no interior e tal. A gente tem nossa equipe de humor, né? Normalmente um cara que falava, o outro que fazia umas vozes e tal, mas pelo menos já tinha isso como conceito. É isso aí. Agora, eu queria lembrar também que não é merchandising. Aliás, merchan não existia direito. A criação, o marketing, foi uma coisa que a gente já fazia, mas não com esse nome, não com esse carimbo, não com o departamento que depois veio a correr e tudo mais. Agora, graças a Aiwa, que era uma empresa japonesa que fazia equipamentos de som, vieram umas tiaras parecidas com o fone que você está usando. Era uma tiara com duas caixinhas aqui, que eram os falantes, só que você sintonizava aqui a emissora, não tinha fio. Então, isso para transmitir, eu esnobei isso, modéstia à parte, no Menudo, no show do Menudo, que a gente fez transmissão do meio do campo do Morumbi, do estádio do Morumbi, com milhares de pessoas, acho que tinha perto de 90 mil, entre crianças e mães, não tinha muito pai lá, não.
Era uma festa e a gente conseguia fazer esse oba-oba. Agora vamos para o Guarujá. No Guarujá nós conseguimos fazer algumas coisas. Tem fotinho também do Luiz Henrique, todo chique, com Paramentado. uniforme. E uniforme de verão, que a gente mesmo desenhava, a gente mesmo mandava fazer e permuta aqui, permuta ali, saía alguma coisa legal. E isso, a facilidade de sintonizar a emissora, exatamente por causa disso. Dependia de fio, né? Você não precisava do Motorola diretamente, você tinha uma mesa à parte, e com a ajuda dos amigos da técnica, da externa, a gente sempre conseguiu fazer. Óbvio, eles tinham o projeto verão, eles tinham uma transmissão local, a gente só se incluía e dizia assim, ok, acabou do AM, agora vai do FM. E aí a gente brincava e tudo mais. Mas como entrevistado é você, conte-me outras coisas que você tem na memória sobre não só litoral, outras cidades e tudo mais. Tá. Eu estou lembrando que logo que a gente chegou na Jovem Pan, a gente fez a promoção, isso é sinal de idade passada. Na Jovem Pan, a gente fez a primeira promoção do McDonald's no Brasil. A primeira loja do McDonald's no Brasil, ela ficava e fica ainda na Joaquim Eugênio de Lima. E eu lembro, né, em frente ao prédio da Jovem Pan, e eu lembro que fechou uma promoção que a gente chegaria na loja para fazer o público da loja cantar 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial e belo um pão de gergelim, certo? Em 1 minuto. É, 1 minuto. Então aí eu desci para a central técnica, na época com comando de Bento de Oliveira e com o histórico Natal Baldini, grande figura do rádio. Eu falei, a gente precisa fazer uma gravação lá, e pediram para eu vir aqui organizar com vocês. Aí o Baldini com aquele jeitinho de, não, pode deixar, onde é que é? Na Paulista tudo bem, a gente puxa o fio. Eu falei, como puxa o fio? Não, a gente atravessa a Paulista com o fio, e aí eu mando parar o trânsito, você faz lá, né? Porque assim, o departamento de técnica da Jovem Pan, ele parava qualquer lugar para fazer sua transmissão. Ele se pendurava, eles tinham um equipamentinho simples, que em qualquer lugar, vou transmitir diretamente do tal lugar. Ele já pegava uma linha telefônica, já grampeava, às vezes pedia autorização para o dono, às vezes nem isso, mas normalmente pediam, instalavam um equipamento na casa, ou então pegava da rua, enfim. Não interessava como eles queriam colocar no ar. Eu falei, não, pode deixar. Aí eu peguei um microfoninho daquele microcassete, pode deixar que eu vou com isso aqui, fica tranquilo. Ele falou, como vai com isso? Não vai entrar no ar direto? Eu falei, não, pode deixar que eu gravo, fica tranquilo. Então a gente descobriu que com a equipe técnica da Jovem Pan, você não tinha problema, não tinha lugar difícil para fazer. Você vai, olha, preciso transmitir daqui, vamos lá, puxa fio, estica a antena, vamos lá e faz. Então isso também foi uma grande qualidade, porque a gente pegou não só o equipamento, não só a tradição, mas também uma grande equipe. Bom, da área de promoção, várias coisas a gente fez, mas eu acho que o grande ponto foi realmente na época da Jovem Pan. Eu saí da Pan, na sequência, porque o mercado ainda estava muito descalibrado. Então, um amigo assumiu a chefia de reportagem do Jornal do Brasil e me chamou de volta para o Jornal do Brasil, depois desse ano e meio da Rádio Cidade, mais ano e meio da Jovem Pan, depois de 3 anos, e falou, olha, não sei se é ruim para você está na Jovem Pan, deve estar ganhando muito bem, eu tenho uma vaga aqui de repórter 1, ou seja, era o repórter mais baixo da redação do Jornal do Brasil. E esse dinheiro do repórter 1, que ele ofereceu todo sem jeito, era o equivalente a 3 vezes o que eu ganhava na Jovem Pan, fazendo o jornalismo, a promoção, roteiro, humor, e passava quase o dia inteiro lá. Não poucas vezes dormimos lá, né, em transmissões que varavam a madrugada. Enfim, aí eu não resisti, eu voltei para o Jornal do Brasil, e a saída foi a última vez que eu falei com o Tutinho, inclusive, faz 40 anos que eu não falo com ele. Eu falei, Tutinho, eu tenho uma proposta do Jornal do Brasil. Ele falou, não vem fazer leilão. Eu falei, não tem nem como.
na prática eu estou avisando que eu tô saindo. Eu não posso resistir a uma proposta com essa proporção. Eu adoro o meu trabalho aqui, acho fantástico, mas é uma coisa para pensar. Então lá fui eu de volta para o Jornal do Brasil, onde eu fiquei um ano, e foi um ano em que eu tive não poucos problemas. Eu fui cobrir o Festival de Iacanga, né? Lembra o Festival de música de Iacanga para o Jornal do Brasil? E depois eu fui cobrir uma coisa super séria, que era uma explosão que teve na Vila Socó, ali perto do Guarujá, na descida da serra, um encanamento da Petrobras. Bom, eu sei que num dos dois lugares eu peguei uma hepatite, que me deixou de cama por 2 meses. E aí, a partir daí, em paralelo, o Serginho já estava começando a fazer shows. A gente tinha começado a fazer show com o Serginho Leite, né? Isso é uma coisa que estava andando em paralelo. O sucesso do Serginho Leite no rádio, ele foi crescendo a ponto de gerar os seus outros produtos. Então, a gente montou, eu digo a gente porque eu escrevi roteiro e fiz o que pode ser chamado de direção, para um show, primeiro no Tuca, e foi um sucesso. Foi uma coisa que gerou, inclusive, o interesse do Manuel Poladian, que fez um contrato com o Serginho, e esse aí eu pilotei à distância, o tanto quanto eu pude, porque eu já estava de cama, que era para 2 apresentações no Anhembi. E a gente conhecia o Anhembi, porque a gente cobria os eventos todos de lá, todos os shows. Então a gente cobriu o show, a Jovem Pan, né, dos grandes nomes da música popular, inclusive dos nomes que eram de topo naquela época, tipo Elba Ramalho. Eu lembro de Eduardo Duzec, eu lembro de Léo Jaime, talvez. Enfim, vários artistas a gente cobriu. E o show do Serginho Leite, um sábado e um domingo, foi o recorde de público do AMB naquele ano. E que eu só pude ficar feliz, né, à distância, porque eu estava de cama com hepatite. O próximo passo, saindo do hospital, o Serginho foi chamado e também saiu da Jovem Pan, e a gente foi para uma coisa chamada Globo FM. Você lembra disso, Luiz Fernando Malhoca? Muito Globo bem. FM. Isso marca uma... Já fiz alguns comentários ao longo das séries que nós estamos colocando no ar, Vozes do Brasil, entrevistando pessoas que foram para lá, que citam vocês, inclusive, e que dizem de como era aquela tentativa de chegar querendo fazer com grandes nomes e tudo mais, de repente não tendo o apoio técnico, e também uma hora era Globo, outra hora era X, outra hora era CBN, enfim, eles não sabiam, Excelsior FM, não sabiam bem o que queriam. O Rio parece que tinha ingerências e tudo mais, você pode contar melhor do que eu. De verdade, à distância, no correr do tempo, dá para saber que assim, o Sistema Globo de rádio, ele fazia grandes sucessos. Ele no Rio estourava todas as rádios, eles tinham mais que uma, tinham AM, tinham mais de um FM. Em São Paulo, a Rádio Globo foi um monstruoso sucesso, mas eles tinham realmente muita dificuldade em fazer em São Paulo as mesmas coisas que eles faziam no Rio. Há uma dificuldade em entender a completa diferença entre o que se faz em São Paulo e o que se faz no Rio de Janeiro. Por exemplo, qual foi o exemplo de uma coisa que migrou muito bem? A Rádio Cidade. A Rádio Cidade migrou de uma maneira excelente, porque o Carlos Taussam escolheu pessoas com jeito de São Paulo, se preocupou com a gente lá no jornalismo, com a produção, tendo a cara de São Paulo. Mas, na prática, a nossa experiência com o Globo FM foi muito ruim, porque, primeiro, o Paulinho foi chamado primeiro para fazer a Globo FM, e eles avisaram, não, a gente quer arrasar, a gente quer os melhores nomes de São Paulo, porque a gente vai fazer uma rádio de arrasar. Então toca o Paulinho, e aí foi através do Edson Guerra, o grande e querido Edson Guerra, que ligava para as rádios, ele dizia, aqui é da agência Windsor, nós queremos falar com você. Então, no meio, inclusive não só na Jovem Pan, no meio do rádio, escuta, a agência Windsor já te ligou, e eles levaram realmente grandes nomes. Então tinha Serginho Leite, tinha Paulinho Leite, tinha Carlos Roberto, tinha... deixa eu ver, tinha César Rosa também. Enfim, era um grande time. Eu fui contratado para tocar todo o jornalismo, e aí o que aconteceu foi que, depois de 2 meses...
o sucesso da Rádio 98 FM no Rio foi tão grande que eles vieram aqui e implantaram. Eu lembro que quem veio fazer isso foi o mesmo Peixinho, Mário Henrique Pinheiro Guimarães, que era programador da Jovem Pan naquela época. Ele voltou já como poderoso do Sistema Globo de rádio. Acima dele tinha mais gente, mas ele era um operacional. E ele veio com aquela cara bem triste, né, para cumprir uma ordem, porque assim, agora a Globo FM de São Paulo vai seguir o mesmo do 98 FM. Você liga e é só sucesso, é o que o apresentador fala. Então isso foi um horror, porque tinha na prática os melhores apresentadores de São Paulo na época, os que mais sabiam fazer na época, e o que levantou a Jovem Pan e que levantou a Rádio Cidade, que era conversar com o ouvinte. Eles eram proibidos de conversar com o ouvinte. Eu mesmo fui orientado que eu tinha uma quantidade X de notícias para produzir. Eram 8 notícias durante todo o meu período. 8 notícias, com a prática que a gente tinha, eu em 1 hora, 2 horas produzia aquilo e ficava zanzando pela rádio, porque eu não tinha mais o que fazer. Eu só ficava lá para caso, sei lá, caísse um avião. Porque na prática o meu trabalho não precisava, nem só não precisava de outros redatores, né, a gente desistiu, né, desfez o plano de montar uma redação, e era uma coisa que a gente sabia que tinha muita dificuldade de dar certo. Aí, na sequência, a maioria dos apresentadores foi desligada e o Serginho, que era o maior contrato, eles não tinham o que fazer com o Serginho. Então deram um programa para o Serginho na Rádio Excelsior. A então Rádio Excelsior AM. Então era o Comando Excelsior, que era das 9 ao meio-dia, e que o Serginho foi fazer e eu fui produzir num clima muito de fim de contrato, né? Num clima de... A rádio não estava muito entusiasmada com o Serginho e com a gente, e a gente tocava o programa, né? Mas não era a mesma coisa do que o entusiasmo de fazer a Globo FM, que era um projeto no qual a gente acreditava muito. A gente estava lá encostado cumprindo o contrato. A gente tinha nitidamente essa sensação, era nitidamente o que estava acontecendo. Aí chegou uma época que sentamos lá com o seu Alfredo Raimundo e falamos, não está ruim para os dois, vamos dar um jeito de fazer um acordo legal. E aí saímos de lá, Serginho e eu, e a gente passou 1 ano e meio, quase 2, batendo lata pelo interior. A gente foi levar o show do Serginho para o interior. Já tinha começado durante a época do Comando Excelsior, a gente fazia o programa de segunda a sexta, deixava o de sábado gravado. Sexta-feira à noite a gente entrava numa das primeiras vans do Brasil. Eu estou falando que a gente estava em 1984, 85, né? Era um projeto, era um lançamento, que aí o Serginho conseguiu pegar, troca de merchandising e tal, e lá fomos nós com a nossa van bater o interior e foi um sucesso. O show do interior foi um sucesso no interior inteiro. A gente fez mais de, sei lá, em 50 cidades, fez 80, 90 shows durante o período de 1 ano. Não foi mais, acho que foram mais cidades. Foram acho que umas 80 cidades, uns 150 shows, uma coisa desse tamanho. E foi bom para a gente porque a gente andou pelo mundo. A gente desligou do período de rádio e foi andar pelo mundo. E foi bom porque a gente ouvia o que estava acontecendo, conversava e tal. Só que quando a gente voltou, o Serginho foi chamado para fazer, e aí novamente nossos caminhos se encontraram, Luiz Fernando Malhoca, para fazer a Transamérica. Isso foi 85 ou 86, você está lembrado? Sim, totalmente. Uhum. Eu fiz Rádio Cidade 84, 85, 86. Na metade, eu fui cooptado para ganhar mais dinheiro. E todas as vezes em que eu troquei por desafio. Eu sempre brinquei nas palestras e conversando nas aulas, dizendo, olha, o que me atrai não é o dinheiro. Claro que o dinheiro ajuda, mas nunca ninguém chega para você e fala assim, olha, a minha rádio está em primeiro lugar, eu vou te pagar X para você colocá-la em 0001 lugar. Não tem isso. O cara só te chama quando a rádio está esbodegada, arrebentada e tudo mais. Então, para mim, era o desafio que vingava, né? A atração maior era o desafio.
E o pepino, e aí eu falava, eu nasci para ser um verdureiro, um cara de banca, porque é abacaxi, é pepino, é tudo isso que eu gosto que aconteça na minha carreira para que eu possa resolver os problemas. O prazer é de resolver os problemas. E aí a Transamérica apareceu, não vou dizer que com um caminhão de dinheiro, porque a gente não sabia quanto ia ganhar, mas me propuseram um pouco menos do fixo que eu tinha. Vou contar. Eu ganhava 24 mil cruzeiros na Rádio Cidade, me propuseram 20 mil fixos na Rádio Transamérica, mais 0,5% do faturamento. E eu não ia ser o diretor ou o coordenador de São Paulo, eu ia ser o gerente nacional de rede. Portanto, eu teria 6 emissoras do grupo para coordenar, aí o pepino aumenta de tamanho, e os abacaxis também, e aí a gente vai para cada lugar para ver onde está o problema, o que a gente pode resolver e tal. Então, eu saí na metade de 86 da Rádio Cidade e fui abraçar a Transamérica, e aí tive uma ideia de fazer São Paulo diferente, mas como base, né? Chamei Márcio Teixeira para ser o coordenador, o grupo de humor que você citou e vai continuar contando um pouquinho, e aí fui viajar. Fui para outras plagas, ver o que é que acontecia em Curitiba, porque não dava para tocar o mesmo sucesso em Curitiba, em Brasília, menos ainda em Salvador e Recife. Prossiga. Aí você tinha, nessa época, tinha o Faustão, né? Tinha o Faustão fazendo Fim de Tarde, né? Não. Eu tive uma ideia de ampliar o humor, isso está numa página da revista Amiga, olha só. Eu convidei, também quando você quer fazer estardalhaço e quer estourar a boca do balão, você pode ousar. Eu chamei Fausto Silva, chamei Jô Soares e chamei o Carlos Alberto, não. E chamei mais um nome para que pudessem compor pílulas de humor ao longo, além do grupo liderado pelo Serginho, você e tudo mais. Obtive não dos 2 cariocas citados, os que estavam lá no Rio de Janeiro, na Globo, e o Faustão topou. Então, nós criamos, em comum acordo, Faustão na Parada, que era um antiprograma, enquanto todo mundo tinha, às 6 da tarde, um programa com as melhores, as mais pedidas do dia, ele escancarava, tirava sarro, brincava, fazia ao vivo, sempre, e 2 vezes ele precisou viajar durante o nosso contrato, e aí ele me pediu licença para gravar. Um dia ele falou, preciso ir para Miami, e vou passar sexta, sábado e domingo, você me libera? Por favor, pode gravar quantos dias você quiser. E ele gravou, montou aquele esqueminha de brincadeira, tá gostando da música? Muito bom, não tá? Aí do lado tem a Jovem Pan, você tem o Sucesso do Dia, e não sei. Ele abria, rasgava e fez um bom sucesso. Infelizmente, o patrocínio era pequeno, não bancava o salário dele mais o lucro da rádio, e terminou o contrato, não foi renovado. Foi na prática a mesma coisa que aconteceu. A gente começou, quando o Serginho e eu fomos para lá, tinha Delfis da Fonseca, né? E o nosso jovem Jimenez... Álvaro Jimenez. Álvaro Jimenez. Alvinho Jimenez. Nunca mais soube dele. Aliás, se você estiver vendo o programa Álvaro Jimenez, liga para nós, entra no canal. Eu estou procurando você, queria bater um papo e fazer você participar do Vozes do Brasil também, é uma boa oportunidade. A última vez que eu soube dele, ele estava plantando galinha no interior, né? Fazendo alguma coisa assim. Mas enfim, era uma equipe, a gente juntou, fez coisas bacanas e tal pela rádio, e aí depois a gente propôs um programa que era o Engraçado é o Seu País. Engraçado é o Seu País, que era o mesmo nome do show do Serginho, a ser feito pelo Serginho, por mim e pelo Alaor Coutinho, finado Alaor Coutinho. A gente fez um piloto e entrou no ar, mas aí a permanência do programa estava amarrada à possibilidade de patrocínio.
A gente tentou fazer, inclusive num período muito ruim, eu já tinha marcado, não exatamente férias, mas eu já tinha marcado uma viagem de quase um mês para fora, não podia cancelar e tal, então deixei muita coisa pré-pronta, mas aí o Serginho e a Laura fizeram coisas fantásticas. Eu até hoje tento localizar nos meus guardados uma paródia de um comercial da Riachuelo que eles fizeram. Eu lembro, posso cantarolar assim. O anúncio era: o inverno vai chegar, parará, parará, na Riachuelo. E aí eles cantavam: mais um filho vai chegar para Baby Consuelo, porque a Baby Consuelo estava nessa época tendo vários filhos e colocando aqueles nomes fantásticos nos filhos, então isso virou uma paródia sensacional. Os dois grandes músicos, o Alaor também músico e imitador, fez muito tempo com Beto Hora, e uma rapidez de raciocínio fantástica, né? Então tinha esse programa que durou, infelizmente, 3 meses, e depois fizemos uma novela também. É verdade, tinha novela. Fizemos uma novela com Magalhães Pinto. Isso. Magalhães Pinto, perdão. Magalhães Júnior, da família Júnior. Isso, ajudando a gente e dando uma força danada. Muito legal. Eu acho que a gente teve um elenco sensacional naquela Eu acho que de Transamérica. Em FM não teve um elenco melhor do que esse. Era uma coisa bacana porque era gente muito criativa, as ideias pulavam, né? Você começava a gravar, de repente já vinha outra e tal. Eu lembro que no Engraçado é o Seu País tinha lá o quadro Coincidências Musicais, que a gente mostrava as músicas que pareciam com outras, que eram meio plágio. Era realmente muito divertido de fazer, muito gostoso. A essa época eu quero fazer um corte, Luciano, porque aí depois disso eu fui trabalhar com Maurício de Souza, eu fui trabalhar na TV Manchete, eu dirigi um programa feminino na TV Manchete, que era o Mulher, quando eu fui chamado pelo Newton Travesso, que estava com uma produtora independente na TV Manchete, ele tinha o horário, era o Mulher 88, foi no ano de 88, e o ano seguinte seria Mulher 89, eles mudavam todo ano. E a primeira grande ideia que eu dei como novo contratado foi: escuta, por que não põe Mulher 90 assim, aguenta uma década inteira, né? E a gente entrou no ar com esse programa feminino apresentado pela Astrid Fontenelle, que nós fomos tirar da TV Gazeta. Ela era local, né, ela era de São Paulo, um estouro em São Paulo, a gente colocou em rede nacional. Inclusive foi um escândalo, porque aquele jeito dela provocou em algumas telespectadoras vespertinas da TV Manchete, provocou uma grande comoção, né, porque ela era muito moderninha, ela não cruzava as pernas direito, diziam umas moças, porque ela sentava descontraidamente, né, ela sentava com os pés em cima do cadeirão de praia, de jardim que a gente tinha lá, entrevistava as pessoas. Realmente foi um programa que tinha coisas muito gostosas para fazer, e tinha umas sessões de merchandising que a gente fazia, porque aquilo sustentava o programa. Mas ele, do ponto de vista da audiência, não tinha muita possibilidade, porque assim, o que era a programação da Manchete até chegar às 2 da tarde, que era o programa? Tinha um programa de esportes, mas que era um programa de esportes do Rio de Janeiro. Então, era um programa nacional que tinha o treinamento do Botafogo, o jogo do Flamengo, as dúvidas do ataque do Fluminense no jogo contra o Madureira. Então você vê que era uma coisa complicada a gente conseguir audiência. O que entrava depois? Público masculino, ok, não é o nosso caso. O que entrava? Entrava Jaspion. E aí, depois de Jaspion, entrava uma novela. A novela é bacana. Não, era a terceira reprise de uma novela que acho que chamava Mandacaru. Ou seja, a gente recebia com um traço glorioso, a gente recebia com um traço, entregava, fazia força, mas as parceirinhas na Gazeta, que tinham muito mais tempo de voo que a gente, e não tinham vergonha de levar artista brega, né? O Newton Travesso queria estabelecer um padrão de qualidade, de diferença para o programa da tarde. Ele queria respeitar a mulher, inclusive nas suas escolhas musicais, fazia um cardápio bem variado de gente e tal. Enfim, foi uma experiência bacana, mas aí eu quero focar num belo dia, estou eu na... Diga. Para fins de rodapé, você falou nas parceirinhas,
Estamos falando de Claudete Troiano e Ione Borges, que formavam aquela dupla do Mulheres em desfile, e depois tiraram o desfile, e Mulheres ficou até hoje, com Regina Volpato, que é uma grande apresentadora e que substituiu as duas com muita galhardia e muita força, e ela está segurando até hoje. Prossiga. Muito bom. Enquanto isso, eu tinha montado uma produtora de áudio, mas que queria mesmo fazer programas de rádio, porque a gente via que tinha necessidades soltas por aí, tinha necessidade de rádios de fazer programas, então a gente fazia programetes, a gente estava tentando abrir reabrir, na verdade, uma vereda, porque vira e mexe, a cada 10 anos aparece um maluco querendo fazer produção independente em rádio. Então teve o Estúdio Free lá atrás, nos anos 60, que distribuía os programas da Jovem Pan em fita de rolo, e que quebrou porque as rádios não devolviam as fitas de rolo. A gente teve depois a Rede LC, né, Luciano, que você fez parte, que distribui programação, programa... Enfim, a cada década tem um formato diferente. Não me faça perguntas, por favor. Eu comecei no Estúdio Free, em rádio. Eu trabalhava em televisão, tinha um programa de sucesso, modéstia à parte, chamado TV2 Pop Show. Walter Guerreiro, o dono e criador do Estúdio Free, homem de grande visão, me chamou para fazer aquele programa de TV na rádio. E aí nós distribuímos, e foi aí que eu conheci Antônio Celso como apresentador, pessoalmente falando, e o Antônio Celso me levou para a Rádio Celso, aí começou a dicotomia da minha carreira em rádio, mas não vou falar mais nada. Bacana, mas enfim, do ponto de vista de produção independente é isso, é sempre com muita dificuldade. O que a gente tinha feito até então? Eu tinha, por exemplo, feito um acordo com a revista Bis, uma revista de rock da editora Abril, depois separou para a editora Azul, né, virou uma carreira independente, e a gente fazia um programa chamado Rádio Bis, que eu produzi junto com Alaor Coutinho e Paulo Leite, né? A gente produziu um programa em cima das matérias da revista Bis, que era bárbaro porque a revista Bis entrevistava artistas no mundo inteiro. E aí eles passavam a fita para a gente. O grande problema é que, para eles gravarem, eles usavam a secretária eletrônica, que era o único meio na época, estamos falando de 86, 87, de gravar uma conversa telefônica que eles tinham. Então a secretária eletrônica gravava, só que a cada minuto, minuto e meio tinha um pi, que para a gravação deles, para eles tirarem a informação, não doía nada, mas para a gente de rádio fazer o programa, então estava lá no auge de uma entrevista com Dave Bowie, aí toca editar, tinha uma entrevista com, sei lá, a Aretha Franklin, entrevista com Bono do U2, assim, grandes entrevistas com pi no meio, então toca o trabalho louco de tirar, que era do Paulinho Leite e do Alaor Coutinho. Eu produzia, redigia o texto e a gente distribuía para o Brasil inteiro. Para notar a diferença entre São Paulo e Rio, a gente fechou acordo com redes para transmissão. Primeiro foi para a Transamérica, depois para a Bandeirantes. A Transamérica ouviu o programa e falou, puta, muito legal, o conteúdo a gente gosta, mas está muito paulista. O que aconteceu? A gente passou a fazer o programa com duas versões. A versão paulista com a Alaor Coutinho e a versão carioca com Selma Boeron. Até que a gente começou a misturar os dois, e aí a gente conseguia fazer um programa em rede com sotaque carioca e sotaque paulista. Então, de verdade, fazer qualquer conteúdo em rede nacional é complicado, e é complicado até hoje, porque você sempre perde para o sabor local. Sempre digo que mesmo grandes redes perdem de audiência na cidade, se na cidade tem uma rádio bem feita que fala da cidade. É aquilo que a gente fala. É uma rádio que tem mais janela do que o Windows. Então a produtora estava indo, bacana, de repente toca lá o telefone e eu tenho ao meu lado Luiz Fernando Malhoca, já como diretor da Bandeirantes, falando, Luizão, esse jeito seu, vem aqui, vamos conversar. E na prática era um problema, era uma barriga de audiência que a Bandeirantes tinha no domingo. O esporte tinha dificuldade em alavancar o horário porque pegava com audiência muito baixa. Isso era uma queixa, né, Luiz Fernando? Era uma queixa do comercial, uma queixa do artístico. Falou, pô, bola alguma coisa para a gente fazer e levantar essa audiência. Eu falei, bom, o que a gente pode fazer? No domingo, na época,
o esquema de jornalismo era um esquema de plantão. Ficavam lá 2 repórteres, sem a obrigação de entrar, porque não tinha programa jornalístico nenhum, então eles ficavam lá jogando dama, né? Jogando palitinho, lendo jornal, esperando acontecer alguma desgraça para aí sim entrar em boletins extras. O jornalismo não tinha um programa. Muito que bem. Ao mesmo tempo, entrar com um programa jornalístico não cabia, porque no domingo realmente você não tem como fazer hard news. E aí não tinha como colidir com o departamento de jornalismo, não era a ideia. A ideia não era fazer um programa jornalístico, mas um programa que tivesse esse sabor. Aí eu propus, Fernando, vamos fazer uma revista? Então não é um programa jornalístico, é uma coisa mais leve. E eu falei, vamos fazer uma outra ousadia. Eu quero apresentar o programa. Então, toca entrar no ar o Domingo e Coisa e Tal, a apresentação de Luiz Henrique Romagnoli, com produção de Fátima Mesquita, depois teve Maia Sangawa, depois teve Luciana Bonafé, de repórter, enfim, uma jovem equipe. E o que a gente fazia? Eu passava cedo na banca de jornal, chegava na Bandeirantes com uma pilha desse tamanho, ia falando, olha, nesse jornal deu tal coisa, durante a semana tem uma matéria interessante. E aí a gente pegava, por exemplo, uma grande chefe de cozinha, eu lembro dessa matéria, assim, eu abri minha geladeira, eu tenho um resto de comida aqui, eu tenho um pedaço de bacon, tenho não sei o que, tomate, o que eu faço com isso? Ah, então vamos fazer assim. Então tinha muito de improviso e uma coisa com uma linguagem muito mais próxima. A gente tirou a gravata do jornalismo e fez realmente uma revista. E aí tinha matérias, a nosso ver, bacanas, que assim, curiosidade, né? Aí eu falava assim, você passa numa esquina e você encontra o cara vendendo chocolate. Aí começa a chover, o cara aparece vendendo guarda-chuva. Aí você está passando numa rua que tem perto de um colégio, você vê o cara vendendo bicho inflável. Quem é o departamento de marketing desses vendedores? Porque ele é muito bom. Então, na prática, a gente conseguem tanto esse arsenal, é verdade, até hoje. Isso até me hoje. chama a atenção, porque do nada, né, dependendo do que estiver acontecendo na capital e adjacência dos vários bairros, você vê alguém que aparece com um chocolatinho do lado, de repente vira agora fone de ouvido, capinho para não sei o quê, carregador de tudo. E eles chegam a gente não sabe, todos eles têm o mesmo tipo de material, quer dizer, a distribuição é bem feitinha. Essas são as coisas que São Paulo precisa entender. E aí, por exemplo, tinha uma coisa mais bacana ainda, que era na ponta da Rua Augusta, com Faria Lima, que era chegando no Morumbi, tinha um cara vendendo coisa que, se for vender em qualquer outro lugar da cidade, ia encalhar. Eram umas vassouras com cabo longo, que é para limpar teto alto. Onde você tem teto alto? Nas mansões do Morumbi. Então era uma coisa, era um marketing tão de nicho. Eu dizia depois em cursos que eu fiz em escolas de propaganda, falei, há muito o que aprender. Tudo isso que você vê no livro, você vê esses caras fazendo. No fim das contas, a matéria foi desfiando tanta coisa que a gente chegou até... eu entrevistei até um diretor da Lacta na época, perguntando o quanto tinha de relação, porque tinha um depósito que esses vendedores faziam, que era praticamente exclusivo o fornecimento da Lacta direto para eles, porque eles tinham aquele chocolate da Lacta pronto toda hora. Aí depois a gente foi atrás da Nestlé, porque veio a época que só tinha soufflé. Enfim, matérias interessantes. Depois a gente fez uma matéria de fôlego. A repórter Flávia Varela, da Veja, foi até Cuba e fez uma matéria muito bacana na época que o Brasil estava reatando relações com Cuba, né? E aí eu conheci a Flávia e falei, escuta, não dá para adaptar isso para a rádio? Ela falou, não sei como. Falei, vem aqui, vamos gravar, vem para a produtora, traga suas fitas. Então a gente tinha fita, a gravação dela. A gente pegou um pouco de som ambiente de Cuba, a gente pegou algumas músicas, pegou depoimento dela, pegou ela falando. E era uma matéria não exatamente despolitizada, mas era uma matéria que falava sobre a sociedade cubana, sobre como era Cuba, como era a música, como eram os costumes. Uma matéria muito gostosa, que a gente colocou em 2 blocos de 15 cada uma. E aí... eu lembro que eu fui chamado, e você também, a gente foi chamado à alta diretoria porque, de repente, na época, o seu João estava vivo, né?
ele ligou o rádio, né, ele ligou a rádio dele e estava falando de Cuba. Aí, né, subiram, teve uma reunião que na prática era para dar um puxão de orelhas, mas que acabou sendo um puxão de orelha muito simbólico, que era o Salomão Esper resumiu tudo. Né? Depois que a reunião terminou, ele botou a mão no meu ombro e falou: Romagnoli, a matéria é excelente, mas Cuba? Era isso, né? A gente rompeu alguns limites da Rádio Bandeirantes. Pegou um pedacinho da coisa e dava a impressão de que estávamos a serviço dele. E não era esse o negócio, era mais uma variante entre tantas outras que o nosso programa apresentava. Tanto Mas isso que não doeu nada, não. Foi até um mini troféu. Sim, porque a matéria era muito boa, realmente, modéstia às favas, era aquilo que a gente queria fazer. Se a gente tivesse mais condição, mais tempo, era o tipo de matéria que a gente queria fazer. Eu acho que até hoje o nosso jornalismo não se mete muito a fazer essas matérias. Já tem gente fazendo matéria com produção, isso é bacana, na Bandeirantes tem, Jovem Pan não tem ouvido, mas eles são mais assertivos de outro jeito. CBN faz, mas enfim, são matérias quase documentários, feitos com carinho, feitos com muito material, feitos com muita informação. Eu acho que é isso que o rádio tem, inclusive o Rádio FM poderia fazer isso muito mais. Eu lembro de uma outra reunião que apareceu uma pessoa do esporte, talvez, e falou: Romagnoli, eu acho o programa muito bom, mas eu acho que você não tem voz de apresentador. Eu falava: mas é justamente isso. Se você quiser, eu posso apresentar o programa assim, porque eu tenho um razoável grave e posso apresentar o programa nesta levada. Mas eu não quero. Não é isso. A gente está fazendo uma revista, a gente está fazendo uma coisa leve. E a resposta veio gloriosamente quando vieram os primeiros ibopes e a gente começou a levantar a barriga que saía do arquivo musical, que foi apresentado durante anos pelo Odair Batista e na época era apresentado pelo... Antônio... Não, era o Antônio, outro vozeirão imenso, Alzheimer, mas eu logo... Eu também estou vendo aqui, tá. Nosso Enfim, querido filósofo. Vinha o arquivo musical, que era um programa de flashback maravilhoso, e daí dava uma barrigada, porque você tinha um público muito feminino numa ponta, e na outra ponta você tinha um público muito masculino. No futebol. E essa revista, ela pegava um público, conversava com ele e recepcionava o outro. De modo que a barriga subiu e o esporte começou a receber com uma audiência muito melhor. O programa era um sucesso, né? E aí eu acho que gloriosamente eu posso ter, junto com o Luiz Fernando Malhoca, essa medalha de ter a primeira produção independente da Rádio Bandeirantes, e que foi um sucesso. Ela resolveu o problema, e aí eu pedi para me afastar, porque na época eu já estava começando a fazer programa eleitoral. Eu comecei a fazer propaganda política em rádio, como produtora, não como militante. Eu fui contratado para fazer uma campanha marketing político fora de São Paulo. Aí eu falei: você não desculpe, mas assim, o projeto já está andando, eu acho que dá para seguir e tal. E aí quem seguiu tocando foi o Sabino, né? Marco Sabino, que tocou o programa e tocou muito bem, e daí ele já estava numa carreira ascendente na Band e foi uma coisa muito bacana. Eu me orgulho muito desse programa. Não só porque era uma linguagem que, assim, anos depois a gente vê acontecendo, era uma linguagem, ouso dizer, que não deve nada ao que faz hoje a Band News FM, do ponto de vista de tirar a gravata da notícia, né, que foi o Boechat que iniciou. Eu até perguntei para ele numa entrevista: Boechat, você ouviu outros programas, você sabe um pouco da história do rádio, essas coisas, para fazer o que você faz? Ele falou: não, eu vou fazendo do jeito que eu acho. Então eu acho que não só eu, como o Boechat, e eu não quero comparar os dois de jeito nenhum, mas assim, o caminho que nós dois achamos para apresentar um programa do nosso jeito foi fazer uma coisa mais despida, uma coisa mais descontraída, uma coisa como você conversa com o ouvinte e não informa o ouvinte de cima para baixo. Então, de verdade, essa informalidade veio do FM. Então, eu sempre digo, palestras e aulas,
Gente, o rádio, ele de 20 em 20 anos, ele esquece o que fez nos 20 anos anteriores, né, parodiando Ivan Lessa. O rádio leva 20 anos para esquecer os últimos 20. E também porque a gente não registra. Essa entrevista, essa série que você faz, é muito valiosa, porque eu acho que garotos e garotas que estão entrando, querendo aprender rádio, aprendem muito com o que sai aqui. E ainda de vez em quando dão uma risadinha, porque sempre tem uma história engraçada rolando no meio. Essa experiência da produção independente me levou a manter a toda a onda durante algum tempo no alto da Cardoso de Almeida, onde eu fiz esse e vários outros trabalhos. Bem, Luizão, infelizmente você... Eu estou vendo, 55 minutos ao vivo a gente não falou de nada. Pois é. Mas você vai voltar a miúde, com outros colegas, outros companheiros, não fazendo solo como hoje, porque tem muito assunto dos quais você tem que participar, porque tem humor, porque tem jornalismo. Você será convocado dentro da sua agenda, que é sempre muito cheia, mas que consegue arranjar um tempinho para poder expor, contar e colocar na mesa tudo aquilo que foi feito, aquilo que já foi história no rádio, aquilo que faz parte das páginas que nós estamos contando e virando as páginas, escrevendo e trazendo as pessoas para contar. Obrigado de coração. Obrigado por ter você. aberto o seu baú e também a sua memória. Antônio Carvalho é o nome do nosso querido... Antônio Carvalho, pronto. Pois é, não poderíamos terminar sem fazer essa homenagem. Assim, no programa anterior faltou falar do Toninho Pezela na Jovem Pan, como programador. Programador musical. Isso. Exatamente. Então, Bacana. Vamos aqui, mais uma vez, deixar claro para todo mundo que nós temos nas redes sociais esse programa atual, o de hoje, outros programas em que Luiz Henrique já contou as peripécias que ele fez quando era menorzinho e depois conforme ele foi crescendo. Um abraço grande, Roma, a gente se vê por aí. Abraço, meu velho, parabéns, obrigado a todo mundo. Até mais. Até. Esse foi Luiz Henrique Romagnoli. Repito, nas redes sociais que nós temos aqui, seja o YouTube, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o LinkedIn e também com o Léo Lopes no nosso Radiofobia, você tem sempre informações a respeito daquilo que virá a ser o podcast de amanhã. Forte abraço a todos e até sábado que vem.